falar algumas questões que foram aqui colocadas. Primeiro, uma das dificuldades que nós vamos ter é de que tudo que está se discutindo é muito fácil de você equacionar para aplicar nas eleições nacionais. Deputados federais, deputados estaduais. Quando você vai para as eleições municipais, você tem uma grande dificuldade, porque você vai ter grandes municípios, mas você vai ter também os pequenos municípios que dificilmente vão ter condições de se adaptar e vai ser algo problemático, né? Aqui foi dito pelo nosso companheiro Tadeu, né? Robson, não sei, que falou do problema da... Robson. Né? Não foi você não, foi o outro. Foi Dário. Foi o que falou sobre o problema das coligações. Em pequeno município vai ser um problema grave você ter, inclusive, candidatos. Mas é lá no pequeno município que, por exemplo, se mudar o sistema, qualquer que ele seja na mudança, a tendência é que continue o fortalecimento dos grandes partidos. Os pequenos partidos vão existir nos municípios. Se pudesse dar um exemplo, não, é só assemelhado, nos Estados Unidos você não tem 2 partidos só não, você tem mais de 200. Mas ele só se reflete nas eleições locais, esse pluralismo. Porque quando começa a crescer, em termos de complexidade das eleições estaduais e eleição federal, é democrata e republicano. Quem não tiver baixo essa estrutura, está fora. Porque o sistema é de polarização, porque é distrital puro, é majoritário puro e simples. E mesmo esse sistema que pode vir a prosperar num consenso do distrito, tende a criar 2 grandes partidos que vão disputar todos os 23 distritos de Minas Gerais. A tendência é essa. Surge uma outra candidatura, vai ficar sem cláusula de desempenho, com a possibilidade de 3 ou 4 partidos terem representação, mas grande parte dos hoje nanicos vão ter dificuldade e vão ter que se socorrer das eleições municipais. E muito provavelmente vai ter que se sentar para discutir como é que vai ser eleição de vereador nos pequenos municípios. Se você vai aplicar, tal como hoje, apenas o distrital misto nos municípios com mais de 200 mil eleitores ou 100 mil eleitores, vai ter uma certa gradação. E esse é um debate que eu quero dizer, inclusive, que é bom para o Brasil, porque quebra uma determinada simetria da federação, que é um absurdo. Aqui no Brasil você tem São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, com paradigmas, seja de Câmara de Vereadores, deputados estaduais, sua remuneração, as instituições iguais, remuneração do judiciário, como se fosse igual a um Piauí, a um Acre, a determinados outros estados. Evidentemente, isso é uma distorção absurda. Da mesma forma que se discute salário mínimo diferenciado, você tem que começar a discutir que as instituições resolvam-se nos seus estados. Vamos ser uma federação, coisa que não nós somos. Querem um exemplo? Vou dar para mudar. O partido está numa crise tremenda, tá? Nessa questão do Código Florestal. O partido não tem uma posição, não consegue ter uma posição, é muito dividido, até porque essa questão do Código Florestal está tendo uma distorção gravíssima. Você quer resolver um problema de uma diversidade impressionante que é o Brasil continental, resolvendo em Brasília, como se pudesse numa única lei. Você poderia ter um Código Florestal de princípios bem gerais e definir nos estados que são democráticos. O que é que está acontecendo? Uma coisa absurda. Os ambientalistas, a partir da liderança de Marina, estão defendendo lá que o governo federal defina por decreto aquilo que deveria ser atribuição dos estados.
E isto fica parecendo como se fosse algum avanço. Não, é um grave retrocesso. Em nome dos ambientalistas, dando um poder desmedido ao presidente da República. São questões que devem ser definidas pela federação nos estados, com princípios gerais, é evidente. Mas a ideia brasileira é a ideia da centralização, de uma visão totalizante, e que também vai ter que ser enfrentado, que você não pode baixar isto que estamos discutindo a nível nacional para todo o Brasil, inclusive nas eleições municipais. Você levantou uma questão que eu não sei responder, né? Não é só o problema de um ano, anualidade da lei para poder ficar valendo, não é essa. É o saber o que é que vai valer. Essa discussão não está tendo, e é problemática. Não tenha dúvida. Como é que nós vamos resolver, se houver mudança do sistema, como isso será aplicado nos estados. Uma segunda questão, olha, o companheiro que devia ser bem mocinho quando votou lá para mim, para presidente, dizer o seguinte: há uma ideia que é muito difundida, que é uma das coisas mais perigosas que tem, é a chamada coincidência de eleições. Isso parece como uma coisa muito democrática e não tem coisa mais perniciosa para um processo democrático. Você coincidir eleição municipal, aonde as questões tratadas são questões de poder local, muito democrático, deliberativo, presença massiva da cidadania, com as questões nacionais e internacionais. Qual é a prevalência no debate? São coisas mais ou menos comuns, em que nós vamos discutir pelo interior do Brasil as questões locais, brigas que são seculares, de algumas famílias, de clãs políticos, de grande contradição na questão local. Vai ser a prevalência e o Brasil deixará de discutir quais as suas relações internacionais. Que não é que as eleições nacionais discutam isso, nós tenhamos eleições com grandes debates, ao contrário, a gente pode ter até a mediocridade que tivemos de uma discussão de eleição com questões religiosas as mais atrasadas. Nós tivemos isso agora. Mas foi por um equívoco de uma eleição, que é um problema grave no Brasil, de concessão que se faz à alienação religiosa. Isso é bom para a gente dizer do nosso partido, porque a tendência é que as pessoas se rendam a propostas do ganho do voto religioso. Quando o voto religioso pode fazer o seu proselitismo, mas não se pode ter uma república na base disso, porque senão a gente vai transformar disputa de fundamentalismos. E nada pior do que ter repúblicas que sejam vinculadas a ideias religiosas, porque vai ter a intolerância como regra. Então, mas isso está acontecendo, e a última campanha foi exatamente isso, todos querendo ganhar esse voto, e se esquecendo da discussão de uma república laica bem mais avançada por problemas e outras questões. Então, o problema da eleição coincidir é esse drama. Você tem problemas para o país, e aí dizer, mas tem custo, olha, a cidadania custa. E não é nenhum problema custo de afirmação de cidadania. Precisamos acabar com isso. Custo grave no Brasil é o que você fica pagando para o usuário, para a especulação financeira, para os bancos com esse absurdo indecente que são as taxas de juros. Isso sim é que é um problema que precisa ser enfrentado. Mas para isso não, porque não se pode falar, porque o modo de mercado não permite discutir esse gasto absurdo. Agora, quando é exercício de cidadania, não, isso é um custo elevadíssimo. Custo elevadíssimo de quê? Da cidadania se autodeterminar? Os seus destinos, os seus municípios, os estados. Tem até uma mudança, que aí a proposta que estamos discutindo, não apresentamos para não dispersar, é que o que pode retirar é de uma eleição nacional à eleição estadual, que ela tem muito maior identidade com a eleição dos municípios do que com a eleição nacional.